Graça e paz, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, da cidade do Icapuí, Ceará, Brasil. Quero agradecer a todos que têm assistido os vídeos, que têm escrito, que têm nos apoiado, né? Deus abençoe vocês. Nós hoje iremos fazer uma reflexão em Mateus 24, dando assim uma continuidade sobre a vinda de Jesus. A proposta que eu trago nesse canal para a gente estudar a vinda de Jesus é para a gente não ficar no engano, não pensar que esta terra aqui não vai acontecer nada. E não é bem isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia ela tem começo, meio e fim. Ela tem um alfa, né? Que é lá no início do Gênesis, né? E o final, o ômega, que é o final de todas as coisas. E no meio, entre o Velho e o Novo Testamento, temos o período interbíblico, que é o período de 430 anos de silêncio que Deus ficou com a humanidade, com o seu povo. Mas hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo como nosso professor, para ter alerta. A minha proposta aqui, alerta para a gente ir no arrebatamento. E a minha proposta nessas mensagens é para a gente estar preparado, preparar a nossa família. Sabemos que essa vida aqui é passageira, ela é efêmera. Não faça planos para longos anos, a gente não sabe o dia da nossa morte, a gente não sabe o dia que Jesus vai vir, não é verdade? E a proposta é essa. Eu já vi alguém dizer assim, as suas mensagens é dura. Meu querido irmão, você que diz que minhas mensagens são duras, que eu não acho, porque eu só trago a palavra de Deus, mas eu quero que você chegue à compreensão. Qual é mais dura, essas mensagens que eu trago, ou no dia da vinda do Senhor Jesus, a gente ouvir da própria boca de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, isso é para a gente fazer uma análise. Quando eu trago essas reflexões, é porque também eu trago análise para mim, né? Eu não me considero perfeita, nem a super santa, não. Eu estou em processo, eu estou lutando. Cada dia é matando um leão por dia, cada dia é um desafio. Ontem eu pequei, hoje eu luto para eu não pecar, para não errar, para naquele grande dia eu também ter o privilégio, o prazer de estar ao lado do Senhor Jesus. A proposta é essa, da gente se preparar e estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aí eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 24 de Mateus, do versículo 1 ao 14. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos a ele, em particular, e dizendo: diz-nos, Senhor, quando será essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Veja só, e do fim do mundo vai ter um fim, inevitavelmente. E Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos outros falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar o amor de muito, a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente. Então virá o fim. Quando, pois, vide que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desçam a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, e nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está ali, aqui, ou ali, não lhe descrédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserdes, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que este está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol e a lua se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá do céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, presta atenção, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, com clacor de trombetas. Olha aí, vai ser muito barulho. Os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem será. Porquanto, assim como nos dias
anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo na moinha, será levado um e deixado o outro. Isso tudo, meus queridos irmãos, a olho nu, todo olho verá. 42. E vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considereis isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estás, pois, apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir uma hora em que ninguém sabe, penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achará servindo assim. Presta atenção. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo dizer consigo: o meu senhor tarda vir, preste atenção, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não esperar, e a hora em que ele não saiba, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, que é o inferno. Queridos irmãos, o que eu queria trazer a proposta dessa reflexão sobre os sinais da vinda de Jesus. Quero deixar bem claro que escatologia não é a minha seara, mas eu senti de Deus de estar trazendo numa linguagem simples, que todos nós venham a compreender, né? Eu não me formei em escatologia, eu não fiz o bacharel em teologia, né? E eu quero trazer na nossa linguagem, porque os sinais da vinda de Jesus é um assunto doutrinário, a doutrina da vinda de Jesus, que é o ápice da fé de todo cristão. A nossa esperança, a esperança de todo o cristão é a vinda de Jesus Cristo. Essa é o ápice da nossa fé. E aí é como eu estava falando para os meus queridos, eu fui convencida, induzida pelo Espírito Santo para estar trazendo esse assunto, né? Então, o assunto, a doutrina do arrebatamento, que vamos ver os sinais, ela é o ápice de todos que querem morar com Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus, que entregaram, que creram, porque nossa esperança é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para nos tirar. Arrebatamento é tirar, arrebatar desse mundo tenebroso, né? E muitos, diante dessa doutrina, a gente vê os perigos, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, estudar, orar, debruçar na Bíblia. Os perigos, porque muitos não crê que Jesus vai voltar. Não crê, bate o pé, até o apóstolo Pedro falou isso. Muitos dizem que retarda a vinda de Jesus. Eu venho ouvindo isso desde o tempo dos meus avós. Não crê, né? Outros, pela loucura
a loucura que não é teológica, porque teologia é estudo de Deus, né? Não é a loucura começa a marcar datas e faz conta e marca e divide e marca, cria, aí onde surgem muitas seitas, porque dão data da vinda de Jesus, onde Jesus mesmo, que nem Jesus mesmo falou, que ninguém sabia, a não ser o Pai. Então, a gente tem que estar debruçado para ver essas questões. Outros, sim, crê que Jesus vem, tá até dentro das denominações, tem carteirinha de membro, faz parte de grupo de senhoras, prega, é pastor, mas só que a vida deles não condiz com essa realidade da vinda de Jesus. É por isso que no outro vídeo eu perguntei, você vai ser arrebatado? E aí hoje eu vou acrescentar mais, eu vou ser arrebatada? A nossa vida tem que estar em linha com a palavra de Deus. A gente vai alcançar a perfeição? Não. Perfeito só Deus, mas a gente vai subindo degrau, galgando degraus, o Espírito Santo vai nos ajudando, Deus vai dando a graça. O próprio Jesus disse a Paulo, não vou tirar o espinho na carne sua, a minha graça te basta. Agora, depois, quando seremos transformados, nos tornaremos varoas perfeitas. Agora, a segunda vinda de Jesus, ela é necessária, irmãos, para consolidar o final de toda a história da terra, do homem aqui na terra. Não adianta, a vinda de Jesus será o marco final da terra. Então, o que é que os homens estudiosos, com os estudos humanos, eles pensam que Deus perdeu o controle da situação. O mundo está em caos, a gente já ouviu muito isso. O mundo está em caos, porém, todavia, Deus tem o controle da terra nas suas mãos. Esses apenas são os sinais que a gente leu. Os sinais da vinda, o retorno, a busca do nosso Senhor Jesus Cristo para nos resgatar. Outras pessoas acham que a terra é disso mesmo, vai de mal a pior, não tem mais esperança, porque eles não tiveram uma experiência com Cristo. Mas a partir do momento que você tem uma experiência com Cristo, que lê as Escrituras e vê tudo se cumprindo, você levanta os seus olhos e diz, Senhor, muito obrigado que o Senhor está voltando para nos levar. Outros estão tão desnorteados, né, que não têm experiência com Cristo, acha que nada vai mudar, não tem uma expectativa de vida, não tem uma perspectiva de vida, então acha que é disso, não, nasceu, viveu, morreu, entrou governo, entrou e vai ficar nisso. Só que não. Então eles pensam que a história está sem direção, a história da terra está sem direção, mas nós não. Nós sabemos que Deus está no controle de tudo e tudo está convergindo para o retorno de Jesus. Então a história da terra é teológica, ela caminha para o fim, ela caminha para a consumação. Está tudo organizado nos gabinetes de nosso grandioso Deus. Está tudo organizado, ele não está fora do controle, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. E nessa consumação da história está tudo caminhando para a vitória do retorno de Jesus
A vitória da igreja, que será o retorno de Jesus quando ele vem nos buscar. Aleluias. Aí, com essa vitória de Jesus, ele colocará os inimigos debaixo dos seus pés, e então ele julgará todas as nações da terra. Louvado seja Deus. Quando ele vir e julgar todas as nações, né? Então haverá uma bem-aventurança eterna para nós, os salvos, e haverá uma condenação eterna. A gente leu aqui no final do capítulo 24, né? A gente acabou de ler: e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, esse texto, meus queridos irmãos, o capítulo 24 de Mateus é o capítulo mais completo, né, que Jesus deixou para suas últimas profecias, suas últimas orientações acerca da própria Jerusalém, que ali tem uma profecia, a própria Jerusalém, como eu falei anteriormente, né? E em relação à sua volta e o fim do mundo, que é a consumação do século, a destruição da terra. Você veja que no versículo 3, os discípulos estando sentados de frente da entrada de Jerusalém, que eles estavam no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos particularmente, dizendo: diz-nos quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda ou do fim do mundo. São duas perguntas, uma pergunta dentro de duas perguntas distintas, né? Então aqui Jesus já foi abrir o leque, foi abrir a explicação, e aí primeiro Jesus explica o que é que vai acontecer com Jerusalém, que houve a destruição. No versículo 16, ele começa a dizer: então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Então ele estava dizendo, quem estiver na Judéia, está referindo à tomada de Jerusalém, 70 anos depois da sua... nos anos 70, depois da sua morte. O 18, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Aí ele diz, não volte para buscar nada material, porque vai ser uma destruição atroz, tirana, dentro de Jerusalém. Aí ele diz, mas ai das grávidas e ai das que estavam amamentando naqueles dias. Por quê? Porque uma grávida para fugir é muito complicado. A que está dando de mamar a criança também é muito complicado, que é os recém-nascidos. E aí ele diz no 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque no inverno, o inverno lá era castigante. E no sábado, é como eu disse anteriormente, eles estavam se preparando para quê? Para o Shabat. Eles não trabalhavam no dia de sábado. E agora a gente vai começar a ver os sinais da vinda de Jesus e a consumação do século, quer dizer, o fim do mundo, que é isso que a gente quer trazer nesse vídeo, entendeu? A proposta é essa, os sinais. Os sinais para quê? Para a gente estar seguindo passo a passo, não ser enganado, nos preparar a nossa família. Sim, a gente vai preparar a nossa família com o nosso testemunho, levando essas palavras com muita singeleza, com muita prudência, com muita sabedoria, sem discórdia, sem desunião, sem guerra. Porque quem convence
é o Espírito Santo. Lembra o que eu disse no outro vídeo? Eu pensava errado. Hoje eu já penso diferente, porque o Espírito Santo abriu, né, minhas vistas já há algum tempo. Mas hoje ele tem me cobrado para que eu venha fazer esses vídeos, né, sobre a vinda de Jesus. Não é isso? E a gente tem que se preparar mesmo, porque naquele dia a gente está preparados para o glorioso dia. Agora vamos aos sinais. O primeiro sinal é a graça. A graça, né? A graça da gente estar semeando essa semente, que é o evangelho, pregando e cumprindo o ide glorioso, porque o ide glorioso tem duas funções: ide e pregai, ide e fazei discípulo. No versículo 14 está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Cada geração que passou na terra teve a sua forma do evangelho ser pregado, os meios, teve muita perseguição também, que nós vimos com os apóstolos, com os que seguiam a Jesus. Mas a nossa geração, eu posso dizer que é a geração da bem-aventurança, que está se cumprindo este sinal, porque nós temos ao nosso favor a tecnologia, as redes sociais. Irmãos, nós não temos noção de quanto atinge os nossos vídeos, o Facebook, o Instagram, as redes, enfim, as redes sociais vão em países, povos, tribos, línguas, etnias. Nós temos o Google Tradutor. Hoje aqui eu estou trazendo essa reflexão em português. Se tiver lá na Etiópia, se tiver lá na Austrália, enviar esse vídeo, eles colocam no Google Tradutor, no Google com legenda, e ali vai ouvindo e vai entendendo. Irmãos, está acontecendo, todo o globo terrestre está sendo evangelizado. Não te engana, porque eu também pensava, mas ainda falta o evangelho ser espalhado. Já está sendo. Mas não pode ir missionário para os países que matam os evangélicos cristãos. Já está sendo espalhado através das redes sociais. E aqui eu quero abrir um parênteses para lhe aconselhar: use sua rede pregando o evangelho da graça, pregando que Jesus está voltando. Use ao máximo suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Use o TikTok, use alertando para que haja convenção. Então esse sinal já está se cumprindo cabalmente. Agora vamos ver o segundo sinal, versículo 9 e 10. Oposição a Deus. É o que a gente está vendo, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão e surgirão e se aborrecerão. Esse é o segundo sinal. Agora vamos ver o 21 e 22 dentro desse sinal. Porque haverá então tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pronto, aqui está bem claro que é a grande tribulação. Então cai por terra
aquela linha que diz que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, entre essa linha e a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. A igreja, sim, passará por grande tribulação. Por quê? Não porque ela cometeu crime, não porque ela fez nada, mas porque ela simplesmente serve a Deus, é seguidora de Cristo, está pregando o Evangelho, e o inimigo das nossas almas, ele sabe que está perto do fim, da consumação do tempo, do século. Ele está acompanhando os sinais, embora muitos de nós não estamos acompanhando. Ele sabe que está aproximando o fim dele também, então ele vai botando essas ideias humanas para que as pessoas saiam da linha da palavra de Deus. Então, a igreja, sim, vai passar pela grande tribulação. Que Deus em Cristo nos dê graça, meus amados irmãos, para que a gente não venha negar Jesus. Eu não sei se eu vou alcançar, eu já estou com 62 anos, eu não sei se eu vou alcançar, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor não vai nos abandonar, Ele vai nos dar graça, como deu graça aos discípulos, aos apóstolos, seguidores, quando começou a perseguição na igreja. Você tem que entender que o mundo jamais, irmão, foi parceiro da igreja de Cristo. O mundo não nos gosta, não nos ama, ele nos odeia. O mundo, desde que a gente entende que é mundo, ele nos odeia Cristo, porque quem vai contramão à palavra de Deus é que odeia a Cristo. E a gente vai ver que a igreja no primeiro século, ela foi perseguida cruelmente, tiranamente. Você tem que lembrar que no primeiro século, começou pelos Neros, começando a perseguir o povo de Deus, atrocidar o povo de Deus, até um determinado tempo que veio uma pseudo-paz. E antes dessa pseudo-paz, eles mataram milhares e milhares de cristãos, irmão. Muitos foram crucificados, muitos foram decapitados, muitos foram jogados nas arenas para os leões, os touros selváticos matarem, né? Então, muitos sangue de mártires foram derramados. Então, a perseguição vem já lá desde o primeiro século. Agora, se você vê agora no século XX, o maior número foi no século XX de cristãos sendo assassinados. Assassinado pelo nazismo, assassinado pelo comunismo, assassinado pelo fascismo, assassinados pelas religiões radicais, que é o exemplo do islamismo. E hoje, meus amados irmãos, mais do que nunca, a Igreja do Senhor Jesus está sendo perseguida, fisicamente perseguida, na prisão, mandando na prisão, perseguida, sendo fuzilados, está sendo perseguida psicologicamente, está sendo perseguida em todos os setores. Não se engana, irmão, não se engana, alerta, alerta, Jesus está voltando. Em todos os setores, a Igreja do Senhor está sendo perseguida. Então, está sendo cumprida a profecia de Jesus. A igreja está odiada por todo o mundo por causa do nome de Jesus. Em terceiro lugar, é a apostasia. Vamos ver os versículos 4 e 5. E Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Então, vamos ver ainda dentro desse sinal, versos 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. E o que é que você tem visto nesse sinal? Devido às pesquisas, a cada um dia surgem 5 novas religiões, seitas.
Então esse sinal está sendo se cumprido porque muitos saem de dentro das próprias instituições e criam suas próprias igrejas, né? Organização. Então nessa leva vai muitos falsos profetas. Agora, a maior religião do mundo é o islamismo. Aí, além do islamismo, tem o budismo, tem o hinduísmo, e tem o Sheshonoe, tem os Hare Krishna, e tem muitas outras religiões. Aí também tem surgido seitas e mais seitas e mais seitas, surgindo com suas próprias doutrinas, deturpando a palavra de Deus, surgindo com suas próprias ideologias, inclusive a igreja inclusiva, que não proíbe nada, né? E nem ideologia de sexo, ela aceita todos, né, casais do mesmo sexo. E essas, que eu dei essa listagem, ela vem surgindo e afastando e enganando a muitos da verdade da palavra de Deus. Então elas vêm até com a Bíblia, né? Não, nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, mas deturpa, né, o ensinamento bíblico, né? É como uma areia movediça. As pessoas vão entrando, vão se seduzindo, deixando se seduzir por elas. Quando der fé, elas estão já dentro, né, dessas engano. E tem uma listagem de muitas religiões. Esqueci o catolicismo romano, o espiritismo, o sincretismo e por aí vai. E aí começa o crescimento, além desses crescimentos, né, dessas religiões, seita, aí cresce os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos crentes, e vai enganando e está se cumprindo esta terceiro sinal. Agora o quarto é a depravação moral. O versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, a depravação, ela está se multiplicando. E o que é isso? Hoje, ela está vindo com grande velocidade. O que era errado ontem, hoje já não é mais errado. Tudo é relativo, não, tudo está comum, tudo está bem, entendeu? Para que a gente se embarace e aceite essa depravação moral, que é o quarto sinal da vinda de Jesus. E dentro disso a gente vê a inversão de valores, quando o próprio profeta Isaías já tinha falado, que chama luz de treva e treva de luz, para que a gente engula essas decisões, né, que estão no meio da nossa sociedade, que é um dos sinais, que é a depravação moral. Hoje é uma sociedade que não aceita regras, que não tolera a palavra de Deus, que não tolera a pregação da santificação do Evangelho. Então hoje, em todas as esferas, da educação, da cultura, da social, em todas as esferas, essas decisões que a Bíblia chama depravadas, elas são aplaudidas, e tem se levantado vários segmentos, vários agrupamentos para defender essas causas. Eu vi já em várias reuniões defendendo causas depravadas que Deus abomina. Deus abomina. Agora, mais um sinal, que é o quinto sinal, né? Versículo 15. Quando, pois, vides a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui o Senhor Jesus está falando do anticristo. E nós temos que perceber
que a agenda global já está feita para a espera desta criatura, deste homem. Então, esta agenda global está no mundo todo e ele criou, já está criado a plataforma mundial e ele será um grande ditador no mundo e ele não aceitará a pregação do evangelho, ele não aceitará que se pregue a santidade de Deus, ele não tolerará a igreja e ele vem tiranamente. E nós precisamos nos acautelar para não fazer parceria com essa agenda global. Infelizmente, irmãos, eu não posso abrir aqui num todo, mas eu tenho visto muitos crentes serem enganados por essa agenda global. Infelizmente, e estão comprometendo a sua salvação. Ou você é por Jesus, ou você é por diabo. Você não pode ser o meio termo. E mediante a esses sinais que a gente está vendo, irmãos, é um momento muito melindroso, é um momento de urgência. Irmãos, pelo amor de Deus, leia a palavra de Deus, se debruce na palavra de Deus, tenha um momento com Deus. Leia a palavra, ore por você, ore pela sua família, ore pela sua missão, sua chamada, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, não dá mais para se apegar com coisa material, tem as coisas como se não tivesse. Casa, mansões vai virar pedra, carros lindos, maravilhosos vai virar lata, roupas lindas de grife maravilhosas vai virar trapos. Então é tempo da gente se preparar, irmão, pelo amor de Deus. Não vamos ficar. Isso é um alerta que Deus está trazendo para nós. Agora vamos para o sexto sinal que indica o juízo divino. E versículo 6, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. A gente vê que as guerras já vêm de longos tempos e o mundo foi manchado, né? A começar por Caim. A gente vê quando ele mata seu irmão Abel e de lá até os dias de hoje a terra está encharcada de sangue. Mas você vê que esse sexto sinal ele vai crescendo a cada dia, né? A partir do século XX, começa com o humanismo. Aí você, nesse período, encontra duas grandes guerras mundiais. Em 1914 a 1918, a Primeira Guerra deixou mais de 30 mil pessoas trucidadas. A Segunda Guerra de 1939 a 1946, 30 milhões de pessoas trucidadas. É muito sangue, é muito sangue, é muito sangue mesmo. Aí você encontra o comunismo ateu, 1917, que matou mais de 30 milhões de pessoas. Aí você vai para a China, Mao Tse-tung, que matou mais de 60 milhões de pessoas. Aí você vê que as guerras nunca cessaram. Vai guerras fora as guerras civis. Muito sangue. Esse sinal, esse sexto sinal é um sinal progressivo. Até a volta de Jesus será ainda um grande derramado de sangue. Aí tem as guerras tribais, além das guerras civis, tem as guerras ideológicas. Aí tem as guerras religiosas. O mundo está em guerra, irmãos. É um sinal, alerta, Jesus está voltando. Esse sinal é progressivo, é balançado, a terra está embriagada de sangue, está encharcada, se espremer, sai sangue por todos os lados.
fora a guerra do narcotráfico, fora os assassinatos, né, de crianças, de jovens, de mulheres, de homens, né, os feminicídio, bom, enfim. Mas ainda no versículo 7 tem outro sinal, que haverá terremotos. Esse sinal, ele também é progressivo. Do século XX para cá, os abalos sísmicos ou os terremotos, as placas tectônicas estão aumentando graduadamente. Até se dizia que o Brasil não tinha perigo de terremoto, mas hoje ele está também na linha. A terra está tremendo. As colunas da terra está sendo abalada, porque é uma prova que Jesus está voltando. A terra está gritando. O planeta Terra está gritando. Jesus está voltando. Prepara-se, prepara-se, prepara. Alerta. Aí tem o oitavo sinal sobre a fome, né? Ainda no versículo 7, verá fomes. Além de fome, ele fala de peste e de epidemias, que também são sinais crescentes. Fomes, epidemias, agora mesmo passamos por uma, que foi a Covid-19, então são progressivos e nós veremos mais acréscimo desses sinais. Eu mesmo, quando eu peguei a Covid, eu tive uma revelação em sonho, quando o Senhor me falava que virá uma pior do que a Covid. Então, é um alerta para a gente estar preparados para a segunda volta de Jesus. Poderia aqui citar vários nomes de epidemias, né? A febre amarela, a peste negra, mas enfim, se você fizer uma busca no Google, vem contando passo a passo dessas epidemias e elas crescendo a partir do século XX. O século XX até agora o século XXI. E ela é crescente, esse sinal. E tudo isso que eu estou trazendo aqui, meus irmãos, você tem que levar em conta. Se você é um verdadeiro cristão e vai com Jesus, você tem que levar em conta esse mapa escatológico que está aqui em 24 de Mateus, que o Senhor Jesus deixou tudo direitinho, os sinais para a gente não ser enganados. Agora nós vamos ver como será a volta de Jesus no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ela será repentina. E o apóstolo Paulo, ele quando diz que será num abrir e fechar de olhos, que ele também fala, será repentina, né? É num piscar de olhos. No grego, essa palavra átomos significa no abrir e fechar de olho, um relâmpago, que mal você percebe. Agora, em relação à segunda vinda de Jesus, vimos, primeiro, que será como um relâmpago. Segundo, essa vinda será também gloriosa. No versículo 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você veja que na primeira vinda de Jesus ele veio humilde, numa família humilde. A mãe dele teve ele numa manjedoura, ele foi envolvido em panos e colocado naquela manjedoura. Ele veio humilde. Manjedoura vem de manjares, onde os animais comem. Então, era assim, não é comum a criança, uma parturiente, uma mulher parir um filho em um estábulo e botar aquela criança no mangiare, numa manjedoura. Ele, quando veio a primeira vinda, além de nascer numa manjedoura, ele precisou de um animal emprestado para entrar em Jerusalém. Ele precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele mesmo disse, aprendei de mim, que eu sou humilde e manso de coração.
Agora, na segunda vinda dele, ele virá com grande poder, com grande glória, raiando nas nuvens. Ah, glória a Deus! Ele virá como o Rei dos Reis, vencedor e que está saindo para vencer. Aleluia! Diz as Escrituras que ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. E será julgado todas as nações da terra, tribos, povos, etnia, todos vai ter que se dobrar diante dele. Aleluia! Agora, terceiro, a vinda dele também será gloriosa, vitoriosa, gloriosa, no verso 31. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui a gente vê que ele não perderá nenhum dos seus escolhidos e ele vai vir com grande clacor de trombeta, quer dizer, todos ouvirá, verão e ouvirá. E Deus não vai, Jesus não vai perder nenhum dos seus escolhidos. Eu e você, se assim tiver na vontade de Deus, nós iremos subir e nossa família, glória a Deus. Nós seremos recolhidos pelos seus anjos, seremos vitoriosos com Deus, com Cristo, porque a causa dele é vitoriosa. Você pergunta, missionária, isso é verdade? E é. Agora vamos chegar à nossa conclusão desta verdade. A segunda vinda de Jesus, para a gente encerrar, virá com avisos claros. No verso 32. Aprendei, pois, estas parábolas da figueira, quando já os seus ramos se tornarem terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. 33. Igualmente, quando vede todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. A gente vê que a primavera antecede do verão. Então o Senhor Jesus manda a gente olhar para a natureza, manda a gente olhar para a figueira, no caso lá, e manda a gente olhar para os sinais. Aí o Senhor faz essa aplicação da natureza para a gente aplicar nessa situação. Quando a gente vê os sinais se acontecendo, já está próxima a vinda dele. Ele não vai pegar nenhum dos seus de surpresa. Se eu e você seguir os sinais, a gente não sabe o dia e a hora, mas a gente sabe pelos sinais que ele está próximo. Que sinais? Essas coisas que a gente viu, a pregação do evangelho, a perseguição, as guerras, a fome, né, a apostasia, a iniquidade, esses sinais. Só é você ver as coisas que estão acontecendo, você vê nos jornais, olha o mapa mundial para a vinda do anticristo, olha as coisas que estão acontecendo, que você vai entender que estamos mais próximos do que ontem. Depois desses sinais, ele também nos fala que a vinda dele será imprescindível, no versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E o que é que Jesus está trazendo aqui? Que muitos fazem um mapa escatológico e começam a marcar a data. Mas, queridos, todos, eu conheço algumas pessoas, já tive com algumas pessoas, que hoje eu não vou dizer nomes, mas que são conhecidas, marcaram datas e foram envergonhadas. Esse dia, ninguém tem controle senão o Pai. Esse dia, só quem sabe é o Pai. Esse dia, só quem comanda é o Pai. Esse dia, só Ele é que tem o controle. Além dela ser imprescindível, ela é inesperada. O verso 37 nos fala, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 39, porque qualquer... Perdão, eu errei, 38, de 24 de Mateus, eu estava lendo 25. Porquanto, assim como nos dias de Noé anterior ao dilúvio, comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O 39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também
vinda do Filho do Homem. Quer dizer, Noé pregou 120 anos e eles continuaram na sua vida, na sua vidinha, sem perceber que o fim estava próximo. E 120 anos Noé alertando, avisando, construiu uma grande arca. E o que era que o povo dizia? Isso é loucura, nunca choveu. Como é isso? Como pode? Como vai ser? E o povo tocava a sua vida. Comiam, bebiam, davam-se em casamento. Isso não tem mal nenhum. Isso é o natural da vida. O problema não é esse. O problema não é isso. O problema é que o pessoal está indo cegamente para iniquidade, contra a mão de Deus, para a depravação moral, contra os princípios bíblicos, e não querem Jesus. Casar, dar-se em casamento, ter sua vida secular, isso é o comum, é a rotina da vida, não tem problema nisso. O problema é que vão contra a mão de Deus. Então, a gente vê que tem muita gente boa, pais de família, mãe de famílias, que constitui suas famílias, cria seus filhos, forma, tem suas conquistas, tem tudo. Isso é muito bom e é legítimo. Agora, o problema é que eles deixam Deus para segundo plano, deixam Jesus para segundo plano, pensando que a vida só é isso aqui. Não pensa na vida espiritual. Eles não botam Deus em primeiro lugar, eles não botam o mandamento em primeiro lugar, eles botam primeiro eles. Primeiro é eles, o que conta a vida deles é isso, na vida deles, ser rico, conquistar, filhos vão para a faculdade, vão casar, conquista de bens e tudo, e Deus nada, e Jesus nada. E sinto muito, quem não tiver em Cristo vai perder, né? Vai perder, porque esse dia será repentino, não vai ter segunda, terceira chamada, não vai ter, né? Porque mesmo sendo bonzinho ou sendo mal, se não tiver Cristo, não será levado na vinda de Jesus. Seja ele ainda com vida ou morto, porque os mortos ressuscitarão primeiro, lembra? Uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Também essa segunda vinda será para juízo. O versículo 40, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. 41, estando os dois no moinho, será levado um e deixado outros. Vigiai, o 42, vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E esses dois versículos que eu li aqui, as pessoas interpretam eles equivocadamente, introduzindo o arrebatamento secreto. Mas vamos ver. Então, eles usam esse texto para dizer que o Senhor levará um e deixará outro. Se tiver 20% de salvo naquela denominação, vai subir, o restante vai ficar. E nós vamos ver. Com todo respeito àqueles que creem assim, mas a Bíblia não fala em arrebatamento secreto, 7 anos de tribulação, e ele virá de novo a terceira vez. Não tem isso. Quando a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses sobre o arrebatamento, está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Ela é única. Não tem a primeira, que foi quando ele veio quando bebê, a segunda, o arrebatamento secreto, e a terceira, para o milênio. Não tem isso, não tem fundamento. A vinda de Jesus, ela é pessoal, ela é visível, ela é repentina, ela é audível, ela é inesperável, ela é inescapável, ela é vitoriosa e ela é gloriosa. Quando Jesus voltar, a história da humanidade se cessarão. As prudentes entrarão com ele para reinar. Quando Jesus voltar, as portas serão fechadas, não terá segunda chance, não terá. A chance que nós temos é agora de se preparar. Aí quando ele vir, aí será juízo. Um será colocado à direita e outro será colocado à esquerda. Ele separar os bodes das ovelhas, as ovelhas dos bodes, acabou. E esse texto, quando diz que um será tomado e outro será deixado, é que o Senhor, uns vai ser recolhidos para o Senhor.
todo olho verá. Um será recolhido e o outro será deixado para juízo, que ficarão debaixo dos pés do Senhor para condenação. Aí sim, encaixa direitinho esse texto na revelação. A ordem é essa, não existem outras possibilidades, não existe. Um será tomado e outro será deixado na segunda vinda de Jesus. É claro, é notório. Isso é engano que estão aí dando esses estudos de engano, porque para as pessoas relaxarem, a busca, a vigilância, irmãos, é uma estratégia do inimigo. Esses estudos que diz que você depois da vinda de Jesus terá outra chance, é mentira. Não existe. A chance é agora da gente se preparar, da gente buscar o Senhor e santificar-se. E só vai ter uma fala dentro de duas conotações na vinda de Jesus. Vinde bendito para o reino preparado, que foi para vocês o reino do meu Pai, e outros ouvirão, afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E um será levado para o reino de Deus, para a Nova Jerusalém, e outros serão levados para as trevas exteriores, onde estará ali choros e ranger de dentes. Essa é a fala do Senhor Jesus, terminando esse discurso, e no versos 42 ele fecha nos levando para a vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. 43, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis, pois, vós, apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não penseis. Sabe o que é que Jesus está dizendo nesse texto aqui? Que a segunda vinda dele não será um dia óbvio, não será um dia datado em calendário, não será um dia que todos esperam, não será um dia. Será um dia comum, onde todos estão trabalhando, onde as crianças estão na escola junto com os jovens e adolescentes, onde os jovens estão nas faculdades, onde os homens e as mulheres estão trabalhando, suas donas de casa, onde tudo está sendo comum, como sempre foi. Aí ele vem, né? Onde ninguém espera, inescapavelmente, Jesus vem quando todo mundo não está esperando. Aí ele conclui, a partir do versos 45, do bom servo e do mau servo, que aqui já serve para os crentes. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo dizer consigo, o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que não sabes. O 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas ali. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Aí a vinda do Senhor também, a segunda vinda, ele vem trazendo o seu galardão para aqueles que foi fiel a ele, tanto na obra, na carne, no seu próprio corpo, como para com o próximo. E que galardão grande é esse? É quando o nosso corpo será glorificado, onde nossa carne será transformada, onde nós não sentiremos nenhuma emoção negativa, onde não terá choro, angústia, onde não terá desespero, o glorioso dia. E mediante esse final, o Senhor Jesus, ele está nos perguntando para a gente fazer uma escolha.
Que tipo de servo é você? Leal, prudente ao seu Senhor, fiel, está observando os tempos, sinais, está se preparando, está clamando, está confessando todo dia a Deus a sua fraqueza para Ele lhe ajudar, está buscando na palavra, está jejuando, ou você está vivendo sua vida cristã relaxadamente, pensando que, não, eu já sou crente, eu não vou perder a segunda volta de Jesus. Ou você é aquele tipo de servo que não se prepara para a vinda de Jesus, que está dizendo que ele está demorando e que está fazendo tudo relaxadamente. E no verso 51, ele diz que esses que agem assim, vai ser ali jogado, destinado com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E esse lugar, ali ninguém haverá mais chance, não haverá mais chance. E hoje é o dia que o Senhor está nos perguntando qual a decisão que vamos tomar, de ser fiel até a morte ou de levar uma vida cristã relapsa, né? Relaxada, né? Então, que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que essa reflexão de 24 de Mateus venha a fluir na nossa vida e o que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, Maranata. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda bondade e de todo amor, nós neste momento nos inclinamos diante do Teu altar, diante do Teu trono, te pedindo a Tua santa misericórdia. Clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, que nos perdoe de todos os nossos pecados. Senhor, nos ajuda a ser fiel. Senhor, nos ajuda a estar percebidos. Senhor, nos ajuda a não negar o Teu santo nome. Senhor, nos ajuda a cumprir o ide glorioso, levando a palavra que transforma a vida e fazendo discípulo. Colocamos a nossa família, Senhor, diante do Teu altar. Liberta e salva os nossos familiares. Desperta a cada um deles para Tua gloriosa vinda. Senhor, tenha misericórdia das nossas cidades, tenha misericórdia do nosso país, ajuda a Tua igreja invisível, a Tua noiva, tenha misericórdia da humanidade. Assim te louvamos pela Sua vinda, Jesus, e desejamos muito esse dia, que a gente possa ir, estar na Tua presença, Pai, para todos sempre. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos irmãos, compartilhe essa reflexão para muitos se despertarem. Deus abençoe a todos, graça e paz. Aviso, meus queridos irmãos, ainda quero dar um aviso, porque às vezes eu corto o áudio, por conta que tem pessoas que me chamam, ou pessoas que telefonam para mim, aí eu dou pausa, aí às vezes fica sem o áudio. Eu quero dizer sem o áudio não, é pausado, que eu quero dizer pausado, aí quando entra a outra, quando eu despauso, né, para dar continuidade, aí fica meio assim, mas os irmãos entendem, né? Aí aproveito também que os irmãos compartilhem, porque tem pessoas que precisam de ouvir essas palavras para o despertamento, né? Estamos realmente no fim de todas as coisas e precisamos estar alertando a todos os nossos conhecidos, irmãos, amigos, e para aqueles também que ainda não aceitaram Jesus, e alertando os irmãos que só pregue a palavra de Deus com amor, com muito carinho, né, sem estar agredindo ninguém e também sem estar confrontando ninguém. A própria palavra de Deus, ela empaquita o homem, ela confronta o homem e ela mesmo é que convence o homem, né? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Amém.